Olá, apesar da proximidade do recesso de final do ano, o Senado Federal ainda tem uma pauta de projetos importantes e complexos para serem votados. Quem conversa conosco sobre o tema é o senador Ricardo Ferraço. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Pouco tempo para assuntos muito complexos, né? Eu acho que a pauta que nós temos hoje no Senado, ela poderia render, vamos dizer assim, um ano inteiro, o senhor não acha? São temas complexos, são temas explosivos, são temas que terão assim, uma enorme capacidade de impactarem a vida dos nossos estados. Você tem, por exemplo, a questão do Fundo de Participação dos estados. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ainda em 2010, concluiu que o atual critério é inconstitucional, que, portanto, não apenas o Senado, mas o Congresso deve definir um novo critério em relação à distribuição desses recursos, que são recursos volumosos. Esses recursos devem representar em 2012 algo muito próximo a 50 bilhões de reais. Senador, a gente teve nesse ano visita de governadores e prefeitos alertando para a dificuldade da administração desses entes federativos, porque a gente tem uma Constituição que privilegia que os serviços sejam prestados, serviços do Estado, o mais próximo possível do cidadão. No entanto, a distribuição dos recursos entre União, Estados e municípios não corresponde às responsabilidades de estados e municípios. Então, nessa coisa entruncada, chega um momento de definir, mais uma vez, a distribuição de um recurso importante. Né? No fundo, o que nós precisamos é redefinir os valores, os princípios e os conceitos da Federação Brasileira. Uma federação estabelece como premissa uma relação de harmonia entre os entes federados, municípios, estados e União. E, na verdade, o que a gente observa a cada momento é a União transferindo responsabilidade para os estados e para os municípios e não transferindo o recurso compatível para fazer esses investimentos ou esses financiamentos. Isso está na origem da deformação e da distorção da nossa Federação Brasileira. E o Senado tem tudo a ver com isso. Porque o Senado é a casa da federação, é a casa que representa os estados, é a casa que tem que fazer o equilíbrio entre todas essas contradições. E o Supremo definiu em 2010 que o atual critério é inconstitucional. E, na verdade, nós precisamos fazer uma autocrítica. Nós perdemos 2 anos, não fizemos esse que é um importante debate. Por que é importante? Porque para alguns estados brasileiros, o Fundo de Participação dos Estados é a principal fonte de manutenção e financiamento de suas políticas e de seus investimentos. Para alguns estados, o FPE significa até 60% da sua arrecadação. E nós vamos ter esses meses agora de outubro, novembro e dezembro para fazer todo esse debate, porque definiu o Supremo Tribunal Federal que, se não fizer esse debate até dezembro de 2012, esses recursos não serão transferidos para os estados. Isso vai criar um caos muito grande, porquanto não se decidiu no tempo, mas há uma corrente aqui no Senado e no Congresso tentando encontrar mecanismos para ver se o Supremo dilata esse prazo por conta das consequências que isso vai ter em muitos estados.